Pastor Roberto, o primeiro contato que eu tive com ele, tem 20 anos. Eu fui a um congresso de discipulado promovido pelo pastor Paulo Solonca, lá em Florianópolis, não é? E ali foi a primeira vez que era um congresso de discipulado, sentei lá, quando o Roberto começou a falar com aquela empolgação sobre célula, eu falei, rapaz, é isso aí, não é? E aí de lá para cá, nós durante muito tempo fizemos os módulos no Rio, era uma equipe coordenadora, né? Eu estava lá naquela equipe, e a Campinas, eu fiz os meus 4 módulos em Campinas. Eu nem me lembro mais de tanto tempo. Mas o pastor Roberto, ele é o que dirige o ministério Igreja em Células no Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse ministério, ele dá suporte para todo o trabalho de células no Brasil, com literatura, com treinamento. E o Roberto, ele foi o grande pioneiro desse trabalho aqui no nosso país, deu treinamento nesse Brasil todo, incendiou o Brasil nos anos 2000. Pouquíssimas igrejas mexiam com células, pouquíssimas, não era, Malzeira? Poucas. E aí esse movimento incendiou o Brasil, um movimento bíblico, não é? Claro que depois alguns desdobramentos, nem eu nem o Roberto concordamos, né? Mas tiveram alguns desdobramentos que nós não queríamos que acontecesse no Brasil, mas esse movimento do Ministério Igreja de Célula é um modelo bíblico, de fundamentação bíblica, de gente séria, não é? Que ama o reino de Deus, que ama pessoas. Então, Roberto, é uma alegria ter você aqui, fique muito à vontade em nosso meio, tá bom? Seja muito bem-vindo. Ho, ho, ho. Ah, não, desculpa. Essa é a saudação lá na Noruega, não. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós. Amém? Quantos já foram abençoados hoje aqui? Gente, eu podia cantar mais 1 hora, mais ou menos, e ir embora para casa, né? A gente já ouviu tanto sermão das células, né? Cada pessoa que dava o seu testemunho, falava o que a célula representa, não é? Falou da essência. Eu nem preciso falar mais nada, está tudo dito, não é? E eu quero dizer que sou casado com a Alzira há 47 anos, tenho uma única mulher só, é bom dizer isso hoje em dia, não é? Temos 4 filhos e 3 netos, hoje um dos meus netos nos acompanha. E eu sempre digo que filho é uma bênção. Quem concorda comigo que filho é uma bênção? A Alzira e eu criamos 4. Fomos obedientes à ordem de Deus, crescer e multiplicar. Gente, multiplicação começa a partir do 3º, viu? É verdade, vou raciocinar com vocês. Não é? Um filho só não multiplica, divide por 2. Quando 2 morrem, papai e mamãe morrem, fica 1. Diminuiu pela metade, não é verdade? 2 filhos, fica como está. Morrem 2, ficam 2. A multiplicação começa com o 3º. Né? Começa com o 3º. Então, os casais mais novos aí, não é? Sejam obedientes a Deus, não desobedeçam a ordem do Senhor. É verdade que nós estamos perdendo, viu, gente? Você sabia que os cristãos no mundo inteiro estão perdendo para os muçulmanos, não é? Só no crescimento populacional, não precisa nem usar nem bomba, nem nada. Eu vim para o Brasil que eu tinha 3 anos de idade, quando meus pais vieram como imigrantes, viemos da Alemanha. Hoje, a Alemanha, eu tenho meus parentes ainda lá, dou apoio a igrejas na Áustria, na Suíça, e é lamentável o que a gente vê. Só a Alemanha recebeu, nos últimos 2 anos, anos e meio, 1,5 milhão de imigrantes. O país da Europa que mais recebeu imigrantes. E 95% deles muçulmanos. As famílias alemãs têm um filho só, em média.
Só um. Então, a população, a cada geração, diminui pela metade, não é verdade? Já fiz o cálculo com vocês. Sabe qual é o número de filhos de uma família muçulmana? 8. 8. O que vai ser daqui 10 anos? O que vai ser daqui 20 anos? Por quê? Porque os muçulmanos estão fazendo aquilo que Deus disse, para crescer e multiplicar. E o profeta Maomé disse que eles iriam dominar o mundo somente sendo obedientes a Deus na ordem de multiplicar. Você sabia disso? Então, nós cristãos estamos diminuindo. Nós cristãos estamos perdendo, não é? A imigração muçulmana, ela acontece no mundo todo, e é outra estratégia do profeta Maomé, enviar muçulmanos para várias partes do mundo e procriar e multiplicar-se entre as nações, para dominar as nações. Então, eu falei aqui então, em tom de brincadeira, não é? Mas é muito sério. Nós não conseguimos nem o crescimento biológico, minha gente. Famílias, não é, com evangélicas, às vezes sem nenhum filho. Filho é bênção. Alzira e eu criamos 4, com salário de pastor, viu? E na minha época era assim, ó, e o salário, ó, não é? Como dizia o Chico Anísio, não é? E o salário, ó, não é? Hoje os pastores estão ganhando um pouco mais, alguns, não é? Mas na minha época, as igrejas tinham 2 objetivos com o pastor, de mantê-los humildes e mantê-los pobres. Esse era o objetivo da maioria das igrejas, não é? Pastor não pode ter carro bom, e pastor tem que ser humilde, ele tem que servir a todo mundo, ele tem que ser servo, dia e noite, 24 horas, a esposa do pastor tem que ser professora de escola dominical, pianista da igreja, não é? E tudo mais, não é? Sem receber nada. Graças a Deus, hoje eu tenho um bom salário, não posso reclamar, não posso me queixar. E não me queixo mesmo. E luto pelos pastores mais jovens, para que eles também tenham conforto e não precisem, na verdade, passar apertos que a maioria dos membros da igreja não passam. A tendência sempre foi nivelar por baixo, não é? Isso não é de Deus. De Deus é nivelar pela metade e da metade para cima, os salários. Louvo a Deus por essa igreja, porque a primeira vez que eu vim aqui, quando eu estudava no nosso seminário dos irmãos menonitas, na Vila Guaíra, em 1969, nós tínhamos um quarteto, e nós fomos convidados pela Igreja Batista do Cajuru para cantar num domingo à noite, no culto. Isso foi em 69, isso fazem 51 anos, não é? 61 anos? Não, 49 anos, isso. 49 anos, isso. Alzira e eu estamos casados há 47, é verdade. 49 anos. As galerias eram um pouco diferentes aqui, mas eu gostei. Quando eu entrei aqui, quando a gente entrou aqui, a gente sentiu já a presença de Deus. Eu lembro isso muito bem, viu? Depois, mais tarde, vim mais uma vez pregar aqui. E hoje estou aqui de novo, não é? Com o pastor Valdo. O pastor Valdo era pastor da Igreja Batista lá da Penha, né? Em cima daquela pedra enorme no Rio de Janeiro, não era? Não. Não, ele fez assim, ó, não. Energicamente, né? E a gente tem viajado esse Brasil e esse mundo de Deus, não é? Por mais de 20 anos. Começamos em 67, foi o primeiro 97, desculpe,
Foi o primeiro encontro com o Dr. Bill Beckham em 3 lugares: São Paulo, Igreja Batista da Água Branca, com o pastor Ed René, aqui em Curitiba, onde estava o pastor Pascoal, do começo ao fim da primeira igreja, e em Porto Alegre. E em 68 começamos o primeiro módulo de treinamento do ano da transição. Nesse período já passaram mais de 25 mil pastores e líderes. 25 mil pastores e líderes fizeram os treinamentos. E nós estamos agora mudando um pouco os treinamentos para que a gente possa ajudar na revitalização das igrejas que já estão em células. Não é? O diabo bate firme, o diabo bate forte em cima de igrejas em células, viu, gente? E líderes de célula já devem ter notado isso. Vocês notaram disso, que o diabo não gosta da célula? Porque a célula, ela é a igreja. Ela é a igreja por quê? Por causa da presença de Cristo. Não é por causa da presença do líder e nem por causa da presença do pastor titular ou dos outros, qualquer outro pastor da igreja. É porque Jesus Cristo está presente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu vou estar no meio deles. É a presença, o poder que vem junto com a presença e o propósito que a célula cumpre. O propósito de Deus fazem da célula o corpo de Cristo, a igreja. Então, eu queria dizer que você faz parte de um movimento mundial, viu? Que se chama a Segunda Reforma. E lá embaixo tem um livro na mesa, o título é A Segunda Reforma. A primeira reforma aconteceu com Martinho Lutero, não é? E Calvino, e Zwinglio, e os anabatistas, de onde nós descendemos, não é? Os batistas, os irmãos menonitas e todos os que adotaram o batismo de adultos, foram chamados na época da reforma de anabatistas. Todos eles concordaram de que a palavra de Deus precisa ser divulgada de novo entre o povo de Deus. A Igreja Católica, na época, proibiu, até 1962 era proibido os leigos lerem a Bíblia. Não é? Eu tinha 11 anos na época, quando o Papa liberou de que os leigos podem ler a Bíblia. E houveram grandes mudanças na Igreja Católica desde então, porque o povo lê a Bíblia, conhece a verdade, e a verdade liberta, não é? Liberta. Temos movimentos dentro da Igreja Católica hoje que são verdadeiras reformas, não é? Movimento da hora e da vez do leigo na igreja. Tem um documento que foi redigido por um grupo de bispos da CNBB, intitulado A Hora e a Vez do Leigo. A igreja está vendo que tem 15 mil cidadãos para um padre. Então, isso é irreal, isso é impraticável, e a igreja está perdendo muita gente, não é? Já vem perdendo há mais de 30 anos ao redor do mundo, e agora com os escândalos sexuais lá na Irlanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, está se repensando toda a questão do celibato dos padres. Então, e esse último Papa, que é aqui nosso vizinho, é um hermano, né, dos hermanos aqui, dos nossos vizinhos, está promovendo uma grande reforma. E ele está sendo odiado pelos tradicionais, pela cura tradicional de Roma, sendo odiado, e a gente teme até pela vida dele, por tanta inovação, por tanta mudança. Não é? Deus está agindo ao redor do mundo. Deus está agindo, Deus está mudando, Deus está preparando a sua igreja para uma grande colheita ainda. E esse celulão de vocês hoje, esse movimento que vocês estão fazendo e aquilo que foi apresentado hoje aqui, na verdade, faz parte de um grande movimento chamado a Segunda Reforma. Ou seja, a primeira reforma, recebemos a palavra, o vinho novo, não é? Mas ficamos com o odre velho, ficamos com o odre
do institucionalismo, da igreja monumento. Igreja não é monumento, igreja é movimento. Diga isso para o teu vizinho. Igreja não é monumento, diga para ele. Igreja é movimento, diga para o seu vizinho. Igreja é movimento. E as células são o sistema de entrega, viu, gente? Todo mundo sabe o que significa delivery. Delivery, tem pizza delivery, comida chinesa delivery, não é? Tem delivery de tudo que é coisa e tudo que é tipo de coisa. A célula é o sistema de entrega, ou seja, o sistema de delivery do reino de Deus para as pessoas, para esse mundo. Não é? E nós vamos ver, já, o porquê e quem introduziu. Quem introduziu a célula? Não foi o Dr. Shaw nos tempos modernos, não foi o Dr. Ralph Neighbor, não foi o Ministério Igreja em Células no Brasil, não é? Foi o próprio Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Para mim, o capítulo 9 de Mateus é um dos capítulos mais elucidativos do ministério de Jesus. É um resumão do modus operandi, ou seja, de como Jesus agia, como era o seu ministério, como é que Jesus levou adiante, a cabo, 3 anos de ministério. E nós vemos logo no início, eu vou estar usando a nova tradução da linguagem de hoje, uma Bíblia que todos entendem, não é? Outro dia veio uma senhora à nossa igreja comprar uma Bíblia. Vocês têm Bíblia para vender? Temos. Mas eu quero aquela que a gente entende quando lê. Eu falei, minha senhora, é só dessa que nós temos. A Bíblia na linguagem de ontem nós não temos mais. E de antes de ontem, então, menos ainda. Não é? Diz assim, Jesus entrou num barco e voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Vou fazer uma peregrinação por todo o capítulo 9. E o que me marca logo de saída é que Jesus entrou num barco e voltou para o lado oeste do lago, ou seja, ele esteve a caminho. Se você quer entender Jesus, você vai ver que ele sempre vai estar a caminho. Ele não tem endereço fixo. Ele não tem um prédio ou uma tenda que se usava na época. Antigamente, as pessoas importantes tinham tendas muito bonitas, elaboradas, não é? Tendas luxuosas. E Jesus era o Filho de Deus, não era? Ele mereceria uma tenda luxuosa ou não? O que vocês acham? Nos padrões normais, sim. Uma daquelas tendas de Marajá, não é? E ele podia estar naquela tenda, sentado ali naquele tapete fofo, né, vermelho, pelo de camelo no chão, que ele é duro e ele é resistente, e ele isola o calor do chão, da areia. E podia pôr uma placa na frente da tenda, Son of God, atende aqui. Filho de Deus, atende aqui. Não é? Das 9 da manhã às 11h30, para não estressar. E depois das 3 às 5. E uma plaquinha assim com uma flecha diz, retire a senha aqui. Não tinha, não. Não tinha. Aliás, ele não tinha nem onde repousar a sua cabeça, não é verdade? Não é isso que diz a palavra? Os pássaros têm ninhos. As raposas têm tocas onde elas podem se esconder. Mas o Filho do Homem... Ah, você quer me seguir? Pode vir, porque eu tenho 3 quentinhas por dia,
né, 3 refeições por dia e um colchão de mola para você dormir à noite. Não. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou essa tradução diz morra, e depois me siga. Ah, você quer me seguir? Vende tudo que você tem e me siga. O jovem rico não esperava essa. Zaqueu era rico, Jesus não disse nada para ele, não falou para vender nada, mas o encontro com Jesus foi tão forte que Zaqueu percebeu que ele tinha dinheiro demais, e que tinha que vender metade do que ele tinha e dar para os pobres. E para quem ele afanou, devolver 4 vezes mais. E como coletor de impostos, não é? Ele podia cobrar o imposto que queria. E cobrar aquele PF. O que é o PF? Não é prato feito, nem Polícia Federal. É o por fora. Podia cobrar o por fora. Não é? E essa prática persiste até hoje, não é verdade? O encontro com Jesus transformou a vida de Zaqueu. Jesus andava, Jesus ia de um lugar para outro. Continuando aqui, nós vemos que no versículo 9, me acompanhe, versículo 9, capítulo 9. Jesus saiu dali e no caminho, você podia dizer na rua, não é? Viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus disse: venha comigo. Ele não disse: vem para a minha igreja, vem para a minha tenda, nós vamos nos congregar o tempo todo ali. Não, venha comigo. Porque Jesus era móvel, Jesus andava, ele não tinha parada. Ele veio buscar e salvar o perdido. E o perdido não está dentro de um prédio, o perdido está na rua, no seu trabalho, na sua escola, não é verdade? Na sua vizinhança, lá está o perdido. A gente passou milhares de anos pregando para pessoas salvas. De vez em quando Deus, não é, pela graça e sua misericórdia, traz alguém que se converte dentro de um prédio. 85% da população do mundo não vai entrar num prédio religioso, não importa de que denominação, para procurar resposta para os seus problemas. Ele vai ter que ser alcançado no seu trabalho, ele vai ter que ser alcançado na sua vizinhança, ele vai ter que ser alcançado na sua escola, e ele virá para a sua casa. Antes de entrar aqui, subir aquelas escadas, ele vai entrar na sua casa primeiro. Quer ver? Olha aqui. Aí no versículo 10, antes do 10, diz, Jesus falou: venha comigo, no 9. Mateus se levantou e foi com ele. No 10, mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, pecadores, publicanos, chame como você quiser, chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Está aí o modus operandi de Jesus, está aí como Jesus levou a cabo o seu ministério. Na rua, e quando ele tinha oportunidade, entrava numa casa. Aquela casa era transformada, aquela casa virava uma igreja, uma eclésia. Não tenho tempo hoje à noite, mas uma outra hora a gente pode explicar o termo eclésia, não é? Que significava naquela época, não o que significa hoje. Saía daquela casa, voltava para onde? Para a rua.
encontrava uma outra pessoa na rua que o convidava para entrar na casa, ele entrava na casa, sentado à mesa com Mateus e o seu oikos. Não sei se usa o termo oikos aqui, o termo de relacionamentos. Pessoas do seu relacionamento. Outros cobradores de impostos. Pessoas que tinham a mesma profissão que ele. Pessoas que se relacionavam com ele, que precisavam conhecer Jesus. Mateus chamou essas pessoas, vem cá, vem ouvir uma pessoa diferente, vem ouvir um homem diferente, um religioso diferente, diferente dos fariseus, diferente dos saduceus, diferente dos rabinos da época, dos religiosos da época, totalmente diferente, diferente dos sacerdotes pagãos da época. Jesus era normal. Será que precisa dizer que Jesus era normal? Precisa sim, porque até hoje nós temos um conceito de Jesus como aquela pessoa santa. Sabe, o povo não seguia Jesus porque ele era filho de Deus. Ninguém sabia que era filho de Deus. Pouquíssimas pessoas chegaram a essa conclusão, que ele era o Messias, enviado por Deus. Mas seguiam Jesus porque era um religioso diferente. Um religioso que tinha como base relacionar-se com as pessoas. Igreja é relacionamento, minha gente. Ele nos ensinou isso nas casas, está aqui, se relacionando com os pecadores. Igreja não é instituição, igreja não é monumento, igreja é movimento. Por isso que o movimento de células, na verdade, é considerado como uma segunda reforma. Por quê? Porque estamos voltando ao original, estamos voltando àquilo que Jesus ensinou, que Jesus fez. Se você reler os 4 evangelhos, você vai chegar a essa conclusão, que onde tinha gente, lá estava Jesus. Ele não estava no templo sozinho, adorando. Ele não estava na sinagoga somente sentado, ele ia lá, conversava, falava, porque só na sinagoga Jesus podia falar. O leigo só podia falar na sinagoga, no templo jamais. Ele não era levita, era da tribo de Davi e não da tribo de Levi. Então não podia abrir a boca, não podia, ele nem queria. Ele até disse, olha, acabou o tempo do templo. Esse lugar aqui vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, porque terminou o período da moradia de Deus numa casa feita por mãos humanas, como Estevão, antes de morrer apedrejado, em Atos 7 disse. Estevão disse, não, vocês acham que o templo já não... Por quê? Porque hoje eu e você somos templo do Espírito Santo. Amém ou não? Amém. E quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu no templo? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Tirei do baú essa, né, gente? O véu que separava já não separa mais. Jesus rasgou o véu, ou seja, para sempre. Esse véu nunca mais vai ser costurado de novo. Nunca mais vai ser refeito. Porque hoje nós temos livre acesso ao Pai. Cada um de nós é um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos ministros. Daí um lema que chegamos a esse lema lá 22 anos atrás, cada casa é uma igreja e cada membro dessa igreja um ministro, um sacerdote. Você crê no sacerdócio universal de cada crente? Na primeira reforma, 500 anos atrás, os reformadores ressuscitaram essa crença
Não chegou a acontecer, poucos, nos movimentos anabatistas sim, mas nos movimentos de Lutero, de Calvino e de Zwinglio não aconteceu. Os anabatistas se reuniam em casas, porque eles eram perseguidos. Você sabia que os nossos antepassados, os anabatistas, eram escorraçados, perseguidos por Lutero, por Calvino, por Zwinglio? Eles tinham que fugir, eles só tinham as casas, graças a Deus. Eles não podiam usar nenhum prédio, por ser perseguidos, por serem perseguidos. Eles não podiam usar um edifício. E o movimento cresceu na Europa, assim, na Suíça, na Alemanha, na Holanda, depois subiu para a Inglaterra, onde perdemos a Ana no caminho, chegou só o Batista lá, lá na Inglaterra. O prefixo Ana significa de novo. Então, anabatista é os rebatizadores, os que batizam de novo. Um pouco de história para a gente se situar. E na Inglaterra não foram mais chamados de anabatistas, só batistas, por causa do batismo de adulto após a conversão, após a pessoa fazer a sua decisão. Então, esses movimentos eram movimentos de leigos, eles não tinham seminário teológico para formar os seus pastores. Não tinham. E quando veio a tolerância, e eles deixaram de ser perseguidos, e os seus pastores foram para os seminários, os seus líderes foram para os seminários teológicos, o movimento praticamente morreu. Não sou contra o seminário teológico, não. Mas ele não tem como propósito principal formar pastores, não. O seminário teológico forma teólogos. Quem forma pastores é a igreja. E começa com o ministério de células. Começa na liderança de uma célula. Não é, pastor Valdo? Ali que começa. Depois que se torna supervisor, depois que se torna supervisor de área, ou pastor de rede, ou chame como quiser, lá na frente a pessoa sente que precisa assumir o ministério, não é? Mais sério, talvez de tempo integral, aí vai para o seminário. Porque aí a cabeça já está formada, o coração já está formado. Já vive igreja, a eclesiologia do Novo Testamento. Vocês estão me entendendo? Só para não deixar claro aqui que eu não sou contra, eu sou professor de seminário teológico também. Fiz seminário teológico, graças a Deus. Fiz 2 mestrados, graças a Deus. Mas foi relendo o Novo Testamento, os 4 evangelhos, que eu aprendi a viver igreja comunidade. E foi ministrando, me envolvendo com pessoas que eu aprendi a pastorear. Eu saí do seminário com formação teológica, mas eu era cru, totalmente cru. Não é? E tem seminaristas coitados que caem em igrejas enfermas, igrejas doentes, onde tem 2 famílias brigando, não é? E as sessões, elas são momentos de briga, de discussão, e o pastor cai lá no meio e cai dentro da frigideira, assim. Ele é fritado aos poucos. Não é? Aí tem um diácono que abre o gás um pouco mais, frita o pobre do pastor mais depressa ainda, aí outro vem e vira ele de lado para não queimar de um lado, não é? O outro abaixa o fogo um pouquinho, em 3, 4 anos ele está frito. Está rindo? E a preferência destas igrejas é pastor bem passado, viu? Não é pastor mal passado, deixa fritar mesmo, fritar até não dá mais. Aí manda embora e chama outro. Pobre coitado que vai cair na frigideira. Que nem o pastel da feira lá, não é? Lá na nossa região tem uma feira de quarta-feira e o pasteleiro
quarta-feira o meu carro faz assim uma volta assim automática já para a direita, para entrar naquela rua da feira, para encostar no pasteleiro, no japonês ali. E ele pega assim com aquela luva dele, abre aquela gaveta com um paninho branco, tudo bonitinho, e tem a panela de gordura, e ele solta o pastel devagarzinho assim, ele sobe. Oh, coisa linda! É exatamente assim. Vocês estão com fome? Tem hambúrguer depois lá embaixo, viu? Olha aí, ó. Jesus sentado à mesa na casa de Mateus. Quem não tem mesa na sua casa, levanta a mão que nós vamos fazer uma vaquinha e comprar uma mesa. Todo mundo tem mesa na sua casa? Então você tem a melhor ferramenta evangelística que existe. Não precisa fazer teologia para evangelizar, não. É só ter uma mesa, um coração contrito, um coração de misericórdia pelos pecadores, sentir aquilo que Jesus sentiu, que nós vamos ver no final do capítulo aqui, aflito, a multidão estava aflita e abandonada, como ovelhas sem pastor. Se você tem uma mesa, convida pecadores para sentar-se à tua mesa. Amigos teus que não conhecem Jesus, quando tem uma festa de aniversário na célula, por favor, aproveita. Normalmente nas igrejas, festa de aniversário de crente, quem é que vem para a festinha de aniversário? Quem? Outros crentes. Não é? Deixa eu dizer uma coisa para você, cuidado, porque muito crente junto por metro quadrado é perigoso. É perigoso. Por que é perigoso? Porque começa a falar mal do pastor Valdo, começa a falar mal do pastor China, começa a falar mal do pastor Vanderlei, não é? E aí como é, porque a nossa igreja, não é? Bota lá uns 3 ou 4 incrédulos no meio, aí cala a boca dos murmuradores. E se eles começarem a murmurar, na célula, manda eles para casa, fala, ó, irmão, tá, vai embora, vai. Não tá. Eu não quero que meu amigo ouça o que você está falando aqui. Eu não quero que meu amigo ouça a tua murmuração, não. Vai conversar com o pastor Valdo, vai. Vai lá. Festa de aniversário, gente, tem que se aproveitar. E quando a célula está na tua casa, principalmente, porque teus amigos virão para a tua casa. É um pouco mais difícil na casa do outro, mas virão, com você eles vêm. Vocês estão me entendendo? Essa era a estratégia de Jesus. Jesus era simples, Jesus era normal, através do convívio, jantando na casa de Mateus. Eu até acho que Jesus não era aquele magricela assim, como o Leonardo da Vinci o pintou na Idade Média, né? As pinturas de Jesus da Idade Média refletem a teologia da época. E qual era a teologia da época sobre Jesus? Que ele era um pobre, coitado, na cruz. Não, eu acho que Jesus não era magro e feio, Jesus era gordinho e bonito. Os gordinhos aqui concordam comigo? Levanta a mão. Olha lá. Viu? Por quê? Porque onde tinha comida estava Jesus. Tinha festa de casamento, estava ele. Chegava 2, 3 dias antes da festa para participar da muvuca da festa. Não é? Agora me pinta Jesus assim como uma pessoa esquelética, raquítica, anêmica. Não, acho que ele tinha umas bochechas rosadas, uma barriguinha bonita assim, né? Aí tem os fariseus, e os fariseus estão de plantão até hoje, viu, minha gente? Tem fariseu de plantão até hoje.
alguns fariseus, versículo 11, viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama, outros pecadores? Por quê? Aí Jesus respondeu: é só o médico que, é só o doente que precisa de médico, etc, etc, etc. Eu vou para o versículo 13, a última frase. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Para isso que Jesus veio. Para que eu e você fomos salvos? Para quê? Para que nós fomos salvos? Chamar quem? Os crentes? Tem crente pecador também, mas não é disso que ele está falando aqui. Não é disso que ele está falando aqui. Chamar os pecadores. Essa é a nossa tarefa. A descrição de tarefas de Jesus é a nossa descrição de tarefas. Aí continua a conversa com os discípulos de João Batista, que estavam meio assim, não sabiam para onde ir, se corre para João Batista, que estava preso, ou se segue Jesus, não entenderam também um pouco essa mudança. E aí, Jesus usa duas comparações, uma para as mulheres e outra para os homens. Ele diz no versículo 16: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Toda mulher na época fazia roupa, sabia do que ele estava falando. Tem um buraco na roupa velha que rasgou, não pode pegar um pano novo e fazer um cirzimento ali, não pode colocar um remendo de pano novo. Por quê? Porque a roupa velha já encolheu tudo que tinha que encolher. Aí você põe um pano novo de remendo, põe na água para lavar, o que acontece com o pano novo? Encolhe e rasga e aumenta o buraco. Não é isso que Jesus disse? Esse é para as mulheres. Agora tem outro para os homens. 17. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perde nem os odres, nem o vinho. Todo homem em Israel sabia fazer vinho. Odre é uma bolsa feita de couro de cabra, normalmente, que ele é mais elástico. E quando ele é novo, esse odre é novo, ele é costurado, depois colocado cera de abelha para deixar ele totalmente sem entrar ar, não é? E se colocava o suco de uva dentro de um odre desse, fechava bem, amarrava a boca para não sair, não é? E colocava-se num lugar fresco e escuro para fermentar. Assim se fazia o vinho. E ali, depois do 5º, 6º dia, começa o processo de fermentação. E o odre estufa porque ele libera gases. A fermentação libera gases. Aí, mais um pouquinho. Libera mais um pouco de gases. Aí, mais um pouquinho. Se o odre não for elástico, não for novo, ele estoura. Aí, talvez na 3ª ou na 4ª, pó, estourou. E Jesus disse: derrama o vinho no chão, 1 ano de trabalho, cuidar das parreiras e tudo, e perde o odre ainda. Se perde tudo. O que Jesus quis dizer? Que o vinho novo, que é a mensagem da salvação pela graça, da salvação pela graça, mediante a fé, Efésios 2, 8 e 9, não cabe na estrutura antiga da lei de Moisés. Precisa de um odre novo, um container novo, um sistema de delivery novo, um sistema de entrega novo, que é a casa. Porque a igreja nas casas ela é flexível, não é? Ela está hoje aqui, amanhã lá, ela pode estar depois da manhã lá. O Dr. Bill Beckham, no seu livro A Segunda Reforma, que nós temos lá embaixo, ele escreve assim, que a célula é uma máquina de guerra leve, ágil e feroz, que penetra as linhas do inimigo, roubando-lhe a presa. A célula é uma máquina de guerra leve, ágil e feroz. Vamos dizer? A célula
é uma máquina de guerra leve, ágil e feroz. Não é um paquiderme imóvel, que é um prédio. Esse prédio não é nem leve, nem ágil e nem feroz. Ele é estático. Por isso nós precisamos da outra asa, como o pastor Vanderlei já disse hoje. A igreja do Novo Testamento é a igreja das duas asas. A asa do atacado e a asa do varejo. No atacado estamos reunidos hoje à noite, mas logo na semana, a maioria de vocês, todos que participam de uma célula, estarão numa reunião do varejo, onde se vive, na verdade, a nossa fé, onde nos relacionamos com pessoas. Então, esse vinho novo, essa mensagem nova que traz perdão, graça, misericórdia, não cabe na lei antiga de Moisés. Jesus Cristo é a transição entre o velho e o novo. Por que é que veio o Novo Testamento, a nova aliança com Jesus? Por quê? Porque o velho ficou velho. E por que o velho ficou velho? Porque veio o novo. Não é simples? Agora, muita da nossa eclesiologia está fundamentada e baseada no velho. Nós voltamos com o imperador Constantino, 300 anos depois de Jesus, a igreja perdeu os grupos pequenos, a igreja perdeu, a igreja morreu, vamos dizer, a igreja das casas morreu, ficou só a igreja da catedral, só a igreja do prédio, a igreja auditório. Se dividiu o povo de Deus em duas classes de pessoas, os leigos e o clero. Laikos é o termo em latim, de onde vem a nossa palavra leigo, significa os ignorantes. Os leigos são os ignorantes. Kleros significa os entendidos, os que sabem e precisam ensinar os leigos. E na igreja auditório se colocou o cleros 1 metro acima, numa plataforma, e se colocou os ignorantes todos sentados em bancos aí embaixo. Desculpe, mas essa é daí que vem o nosso sistema, não é? Sentado em carreiras, em fileiras, olhando um para a nuca, para o pescoço do outro, uma paisagem linda, não é? Assim, se você olha assim, tem cabeça grande, cabeça pequena, cabeça chata, tem pescoço comprido, tem sem pescoço, não é? Tem com cabelo, sem cabelo, tem de tudo que é tipo, cabelo pintado, cabelo branco, cabelo embaraçado, cabelo embaralhado, cabelo liso, cabelo encacheado. Na igreja, gente. A célula é uma máquina de guerra leve, ágil e feroz, que penetra nas linhas do inimigo. E o meu tempo já terminou, eu preciso só fazer algumas observações rápidas aqui com o versículo 18. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo, venha e ponha a mão sobre ela. E aí, o que diz no versículo 19? Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Vejam, Jesus e os discípulos sempre juntos, da rua para uma casa. Agora ele vai entrar na casa de um chefe religioso para ressuscitar a filha dele. Não é? No caminho, certa mulher, versículo 20, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E aí Jesus virou e ela foi curada, não é? Em versículo 22 diz assim: coragem, Jesus diz, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Vocês viram? No caminho, encontrou essa mulher. Aonde ele ministrou? No caminho, na rua. 23, depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Chegou lá, da rua para onde? Para a casa do chefe religioso. E tocou todo mundo, versículo 24, saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está dormindo.
Aí pegou pela mão, papá, não é? E ela ressuscitou. 27. Jesus saiu daquele lugar e no caminho, ele sai da casa e volta para a rua. Só 2 lugares. Leia os 4 evangelhos, releia, reaprenda com Jesus. Eu estou relendo os evangelhos há 38 anos. Reaprendendo com Jesus. E antes de aprender, eu ainda estou desaprendendo. Desaprender é muito mais fácil do que aprender, não é verdade? Tem muita gente com caneta escrevendo e tal, porque está ávido para aprender mais. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos desaprender muito mais do que aprender. Desconstruir. E depois remover o entulho, viu? Tem muita gente que desconstrói, mas fica tropeçando no entulho. O entulho só nos fere, nos machuca. Não dá para reconstruir nada em cima de entulho. Nós precisamos voltar a ser a igreja nos moldes de Jesus, a igreja da rua e das casas. E o nosso prédio é o quartel onde se treina a tropa, porque a guerra não se desenvolve dentro do quartel, a guerra se desenvolve no fronte, mas é no quartel que os soldados são treinados. E se os soldados ficam aquartelados por muito tempo, sai briga. Sai briga. Não pode ficar quartelado por muito tempo. Tem que ser treinado e posto para a rua. 27 e 20 foi para a rua, né? 28. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, sim, nós cremos. E 30, os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade, não conte isso a ninguém, imagina. Cego curado não contar para ninguém. Uma piada, né? 35 e nós estamos terminando. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, minha gente. Você ouviu isso? Se queremos transportar isso para Curitiba, Jesus andava em todos os bairros e vilas e favelas e lugares ricos. Jesus não fazia acepção de pessoa. Ele ensinava nas sinagogas, porque o leigo podia ensinar na sinagoga, anunciava a boa notícia sobre o reino, curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Esse era o ministério de Jesus, onde acontecia? Na rua e nas casas. Em pequena parte, pequena dose nas sinagogas, porque eles expulsavam ele de lá, não queriam ouvir ele. E versículo 36, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Quantos pastores nós temos aqui hoje à noite? Levanta a mão os pastores, por favor. Acho que vocês não entenderam. Quantos pastores nós temos aqui hoje? Opa, está melhorando, opa. Quantos pastores temos aqui? Levante a mão bem alto. Olha aí, ó. Todos somos pastores. Vira para o teu vizinho e diga, você é um pastor. Olha para mim aqui. No sentido desta palavra. Não na eclesiologia moderna, não. Todos somos ministros. Todos somos sacerdotes do rei. Sacerdócio real. Pedro fala lá que nós somos como pedras vivas na construção de um templo espiritual onde nós servimos como sacerdotes, oferecendo sacrifícios vivos a Deus. Eu e você somos sacerdotes, essa é a nossa primeira função. Alguém está doente no teu emprego, você tem um amigo no emprego que está cabeça baixa e você vê que ele não está bem, chega e conversa com ele, fala, o que está acontecendo com você?
Ele vai talvez te dizer assim: pois é, estou com um filho doente em casa e eu estou preocupado aqui, eu não sei como é que ele está. E o que você vai fazer? Pega o celular, liga para o seu líder, para o seu pastor, pronto. Liga para o pastor: pastor, olha, meu filho do meu amigo aqui está doente e tal, você não podia ir lá visitar eles? Não. Ah, vou ligar para o líder de célula. Não, não liga, vai você. Chama mais um da tua célula, vão em 2 ou 3. E naquele momento que ele compartilhou aquilo, você pode dizer assim, ou deve dizer assim: escuta, meu amigo, posso orar por você? Posso orar para pedir para Deus acalmar a febre também do seu filho? O que você acha que ele vai falar? Não, não quero. Não vai. Mesmo que ele não tenha fé nenhuma. Não é orar, não faz mal para ninguém. Acho que ele pode até pensar assim. Vocês estão entendendo? Mas ele vai dizer: quero. E você põe a mão no ombro dele e ora, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que coloque a sua mão e cure o seu filho, que acalme o coração do seu amigo, e diga amém. Não precisa fazer aquela oração: amantíssimo Pai do céu, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não faz esse tipo de oração, não. Aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. E termina dizendo no 37, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Amém? Da onde virão esses trabalhadores? A última pergunta. Ele não disse para pedir pela colheita, a colheita já está. Ele falou: não peça pela colheita, peça por trabalhadores. Da onde virão esses trabalhadores? Livraria evangélica vende trabalhador no reino? Não vende. Será que virão de Marte? Vai pousar uma espaçonave aqui no pátio de vocês? Vai sair um monte de marciano verdinho desse tamanho assim? Bater continência com o pastor Valdo, falar: estamos aqui para ajudar o senhor na colheita. Não vai. Da onde vêm os trabalhadores? Da própria colheita. Diga para o teu vizinho: da própria colheita. Qual é a nossa tarefa? Transformar a colheita. Presta atenção. A nossa tarefa é transformar a colheita em colheitadeiras, em máquinas de colher. Você e eu somos máquinas de colher. E como se faz isso? Jesus deu a receita: fazendo discípulos. Não é fazendo membro de igreja, não. É fazer discípulos. Ele não falou: vão e façam membros de igreja. Não, façam discípulos. E bons discípulos serão bons membros de igreja também. Amém ou não? Amém. Baixa a sua cabeça para a oração. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos nessa noite, porque o Senhor Jesus foi tão claro, foi tão simples, descomplicado. Pai, perdoa a nossa complicação das coisas. Somos tão complicados. Às vezes até parece que temos o dom da complicação. Nos ajuda, Senhor, a voltarmos à simplicidade, voltarmos ao primeiro amor, ao início de tudo, rever conceitos, rever valores, reconstruir, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a relermos os 4 evangelhos para reaprender com Jesus. Nos ajuda, Senhor, a entendermos Jesus Cristo, vermos nele o nosso modelo de como se deve viver igreja. Reaprender com ele como viver igreja. Reaprender com os primeiros cristãos dos primeiros 300 anos que viveram esse tipo de igreja de Jesus. Oh, Paizinho querido, tem misericórdia de nós.
Ajuda para que a gente possa rever os nossos conceitos, rever a nossa eclesiologia. Ajuda, Pai, para que as células realmente se tornem agentes transformadores da sociedade, agentes transformadores do Teu reino, Senhor. Por isso que nós oramos: venha o Teu reino sobre nós, seja feita a Tua vontade, não a nossa vontade, não a minha vontade, não a vontade da minha estrutura, mas a Tua vontade seja feita, Senhor. Enquanto todos estão de cabeça baixa, orando, eu queria perguntar para você, estou sentindo isso, nem pedi autorização ao pastor para fazer isso. Se você realmente deseja reconsagrar a sua vida, recolocar a tua vida nas mãos do Rei, dizer: eu estou aqui, eu sou um sacerdote, eu sou um ministro. Fique de pé onde você está. Fique de pé onde você está. Amém. Quem mais? Amém. Se você reconhece: eu sou um ministro, eu quero ser usado. Eu quero ser usado no meu trabalho, na minha escola, na minha rua, na minha vizinhança, no meu prédio, no meu condomínio, seja onde for que Deus colocou você e colocou a mim. Amém. Tenho certeza que Deus está vendo a tua decisão hoje à noite. Tenho certeza que Deus está vendo aquilo que você ouviu, a tua decisão. Não deixe para amanhã. Mesmo que você ficou sentado, diga para Deus: Senhor, me usa. Eu quero ser usado, eu quero ser um guerreiro, um soldado de Jesus Cristo. Eu quero ser um cristão alegre. Eu quero ser um cristão normal. Eu quero ser um cristão simples, que segue um mestre simples. Pastor Valdo, vem orar com o povo, por favor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai, nós estamos na Tua presença, nós estamos aqui te adorando, e Senhor Deus, queremos nessa noite renovar a nossa consagração ao Senhor. Ó Pai, nós queremos ser usados por Ti. Ó Jesus, que exemplo lindo do Senhor nesse Mateus 9. Que Jesus sai a caminho, Jesus vai nas casas, e é lá onde as pessoas necessitadas estavam que Jesus as alcançava. Que nós aqui, Senhor, a partir de mim, cada irmão, cada irmã, nós amanhã vamos sair a caminho. Sairemos a caminho para o trabalho, sairemos a caminho para a universidade, para a escola, sairemos a caminho para muitos lugares, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para alcançar as pessoas lá onde elas estão, nas suas necessidades. Queremos te pedir pelos nossos amigos do coração. Ó Deus, essa quinzena agora, nós vamos ter muitos dias do amigo nas células. Que cada um de nós seja um instrumento para levar pelo menos um amigo do coração a Cristo. E possamos ter uma grande colheita agora na Semana dos Amigos. Nessa quinzena dos amigos que começou hoje com uma das células, com a presença de muitos visitantes. Nos dê uma grande colheita e usa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar.